professores João Massarolo e Dario de Souza farão a apresentação, até 30 minutos. Então, como todos, quando faltar 5 horas. Obrigado. Recording in progress. Mas acho que a Gabriela pode entrar que já fica no ponto. João, pode falar. Oh, Me dá só... desculpe, eu achei que estava no café. Boa tarde. Oi, né? Boa tarde. Bom, vamos começar então o nosso tema sustentabilidade socioambiental no remake da telenovela Pantanal. Pode colocar no modo de apresentação, por favor? Nosso... Valquíria, tu faz pausa no tempo cada vez que dá esse rolo. Sim, a vontade de recomeçar a fala a partir da apresentação do grupo da professora Carmen, porque eu gostei muito daquela introdução da configuração do campo do audiovisual. Isso que está em jogo hoje. E aqui, no caso, a gente considera que a questão da sustentabilidade audiovisual, ela, de um certo modo, contempla e engloba as questões de cidadania e as questões de, vamos assim dizer, da própria brasilidade, que é um dos assuntos que nós vamos abordar. Mas isso a gente tem visto, né, nas discussões, principalmente na COP agora, como essas questões se relacionam mesmo, né, com a sustentabilidade. A grande questão é o que a gente entende hoje por sustentabilidade e o que se pode fazer em cima dessa questão. Então, a gente pode ir, que o nosso objetivo é mais ou menos, parece até um pouco ambicioso falar isso, né, como que a sustentabilidade contempla esses outros aspectos, até que têm sido discutidos aqui. A nossa metodologia é muito simples, né, a gente trabalha, tem algumas ferramentas para mostrar. Partimos de um artigo que trabalhamos já há algum tempo, apresentado na Compós, e aí a gente começou a formular uma ideia sobre como pensar, então, a questão da sustentabilidade dentro da novela, e partimos, então, de um princípio que é muito básico. E quando você pensa nesse tema, em termos de analíticos, a primeira coisa que você precisa fazer é formular os indicadores que você vai trabalhar, né? E a gente se depara com uma questão que sempre temos na pesquisa. Em algum lugar tem um bloqueio, em algum lugar a gente não consegue acesso. E, no caso da Globo, evidentemente, eles não vão dizer quais são os indicadores que eles usam para pensar o trabalho deles em relação, por exemplo, no caso da novela Pantanal. Então, nós optamos meio que seguir os indicadores que são os ODS, aqueles que, formulados, principalmente a questão, né, ambiental, social e econômica, que é mais ou menos o perfil do grande caminho de análise que nós temos. Mas essa noção, pelo menos eu considero que ela é muito econômica, ela não diz respeito a nós, seres humanos. E o que está muito em questão nessas discussões todas de sustentabilidade é, na verdade, uma questão econômica, não tem em conta a subjetividade, quer dizer, o sujeito humano dentro do ambiente. E, de certo modo, pensando a novela, e na própria temática e na ideia da importância, né, da telenovela, a sensação que dá que realmente, né, o Pantanal, por exemplo, é um espaço e a subjetividade é nós que, vamos assim dizer, na relação com o Pantanal, com a novela, que se estabelece uma relação subjetiva com aquilo que é o Pantanal. O Pantanal sempre vai ser uma questão imaginária apenas. Não existe o Pantanal físico. Por mais que o termo territorialidade, eu vi, circula por aí, no entendimento é difícil, né? Mas é nesse espaço aí de intersubjetividade que eu acho que se constitui o Pantanal.
E aí a gente pode falar um pouco que... Ouvi muito assim, os personagens se atualizam no Pantanal. E, ao mesmo tempo, o Pantanal não tem nenhum tipo de atualização. Essa é a questão da sustentabilidade. O Pantanal é sempre imaginário, é aquele que está ali, e sempre pelo lado destrutivo, queimadas e tudo mais. Só que a sustentabilidade não pode se referir apenas a noções como, né, as queimadas, os alagamentos, tem a ver com a nossa própria condição. Daí que a questão do estudo dos personagens, das relações, eu diria assim, dos jogos sociais que se estabelecem dentro da dramaturgia, que foi trazido por muitos pesquisadores aqui, é um caminho legal para a gente entender a sustentabilidade contemporânea mesmo, né? Essas relações todas que se estabelecem nesses jogos dramáticos e como então os personagens nos confrontos e colaborações e impasses, né, vão encontrando saídas para essa vida dentro desse contexto de sustentabilidade que é o Pantanal. Vamos assim dizer, considerar um pouco a biosfera, o próprio bioma, como uma personagem. Eu sempre digo, Pantanal é a personagem, essa é a personagem que vale, sabe? É o Pantanal, é a grande personagem dessa telenovela. Porque está em questão o nosso próprio bioma, né, nossas próprias questões. Mas, voltando assim um pouco mais básico, a questão dos indicadores que a Globo não mostra, que a gente... Não, os indicadores, né? A gente buscando, em cima da própria formulação dos indicadores que a ONU usa, que todo mundo usa, que é basicamente a governança, a questão social, a questão ambiental e a tecnologia, a gente vai ver que a Globo segue esse padrão. Aliás, todo mundo segue esse padrão. Todo mundo pensa da mesma maneira. Esse é o grande problema da sustentabilidade. Você tem que ter uma questão de governança, tem que ter uma preocupação social, econômica. E nós colocamos aí a tecnologia, que é uma coisa que a Globo trouxe para esse ambiente, vamos assim dizer. A questão que a governança que a Globo estabelece, ela tem um departamento, né, de governança, tem um setor de governança dentro da empresa. Então... Além do departamento de diversidade e inovação no audiovisual, né? Para entender como é que esse esquema da sustentabilidade funciona, indicadores são aquilo que uma empresa ou uma produtora, é a primeira coisa que você faz. Se eu vou fazer uma novela, ok, e eu quero o certificado verde. O certificado verde é o dinheiro hoje. O dinheiro do capital é o verde, a produção verde. Então, para você adquirir esse selo, você tem que ter indicadores de como a sua produção vai funcionar. Basicamente, em cima desses 3 itens, todo mundo faz a leitura desses 3 itens. Você pega o projeto A Novela Pantanal, você faz uma leitura, cria os indicadores a partir desses 3 pontos, a governança, a questão social e ambiental, e você bola uma estratégia, um planejamento de como a sustentabilidade vai funcionar. Acontece, e aí vem, depois, quando você termina o projeto, você chama alguém para fazer uma análise, uma auditoria, e esse alguém vai dar o certificado. Quando a produção tem mais de um mês, esse auditor vai uma vez por mês visitar, vai uma vez somente visitar. Você tem mais de 40 dias, por lei, ele tem que fazer 2 ou 3 visitas no ambiente da produção. Tem umas regras quanto a isso. Mas, passado isso, ele pode fornecer o certificado. O que é de estranho aqui no Brasil, que essa questão não é muito discutida, então a Globo, ela mesma produz os indicadores, quer dizer, ela diz o que ela vai avaliar no planejamento, o que é importante ou não, e ela mesma tem uma espécie de certificado. As produtoras audiovisuais se comportam de maneira pior ainda. Elas se prontificam a fazer o planejamento estratégico, indicar os indicadores de uma produção de um filme, de uma série, e depois oferecem treinamento para a equipe, né, uma especialização, e depois fazem um acompanhamento estratégico de toda essa aplicação e também fornecem o selo. O que está errado aí é que nós não temos no Brasil a formação de um gestor, de um administrador, de um profissional no campo do audiovisual que faça esse serviço. É um absurdo, não faz sentido.
tem tanto diretor de cinema, fotógrafo, gente do som. E hoje as equipes mais fortes do audiovisual é aquela do gestor, o administrador. Não existe uma palavra que defina isso ainda. E que nós precisamos gente criar pós-graduação, especialização para começar a formar esse profissional. Porque não faz sentido a empresa vender o planejamento e, ao mesmo tempo, auditar. O campo do audiovisual não é para amadores. Porque essas coisas persistem ao longo do tempo e acabam se formalizando. O que deveria ter? A Globo, ela deveria contratar também, né, um gestor externo, não uma empresa, mas um gestor, alguém que seja capacitado e com uma formação que tem que ser multidisciplinar, no mínimo, interdisciplinar. Mas não, ela faz o trabalho sozinha. Como também as produtoras fazem. Então, é o modelo mesmo no Brasil que se aplica, tanto no empresarial da televisão quanto no do cinema, enfim. Esse é o ponto importante assim dessa questão dos indicadores, né? Ele fornece a política que uma empresa vai executar. Essas, então, seriam as estratégias que a Globo aqui desenvolve no Brasil, que é uma das poucas. Para colocar os indicadores em prática, então, todas as empresas trabalham com os guias de produção, existem dezenas deles. E uma particularidade que eu sempre comento, se vocês forem ver o guia de produção verde, que são feitos no Brasil, aqui no Rio tem um, e em São Paulo tem outro, o SP Cine em São Paulo, não é dito a profissão do sujeito, não é dito onde se forma esse sujeito, porque, na verdade, é feito por gente ligada às produtoras e tudo mais. Então, não existe uma figura profissional que atenda a essas questões. Há toda a descrição dos pormenores do que é um plano, do que é uma estratégia, do que precisa constar, mas não quem vai executar. É surreal. Bom, mas lá no exterior, sim, tem quando você vai em outros países, né, isso aí começou na Inglaterra com um instituto chamado Albert, né, que começou, depois com o Brett desapareceram, agora tem uma empresa que fornece, vamos assim dizer, todo o material que é de Trentino, porque existe uma questão de formulários que precisam ser preenchidos, escritórios que fazem auditoria, então tem que ter uma certa coerência de documentação e, por enquanto, o modelo lá que está valendo é esse. Aqui no Brasil, não existe uma regra, não existe uma regulamentação, não existe nada que defina todo esse processo. Inclusive, uma das demandas que é a pegada de carbono mesmo, né, não temos um parâmetro, a não ser lá fora, e algumas tentativas de produtoras, de empresas, pesquisadores, de desenvolver, né, ferramentas para fazer a medição de carbono, que é um elemento muito importante. Bom, vamos... O que nós temos agora? Bom, o detalhe curioso sobre a questão de produção virtual também, que a gente trabalha, porque um outro aspecto, não sei se é de conhecimento, mas a Globo não faz mais o que fez no Pantanal, e já fez pouco no Pantanal. Não se vai mais a campo com equipe, atores e tudo mais. Agora mesmo, 4 ou 5 cinegrafistas andaram pelo Nordeste, numa região, captando imagem. Antigamente, era feito no local, toda a equipe de atores e técnicos iam para os lugares. Agora, assim, na surdina, 4 ou 5 cinegrafistas passaram uma região, documentaram tudo aquilo, vêm para o Rio, para os estúdios virtual, e a novela vai ser feita nesse ambiente. O Pantanal também teve sequências que foram feitas assim, que é uma coisa que a Globo sabe fazer, e é uma coisa interessante, porque, naqueles princípios, a tecnologia não consta nos grandes parâmetros de ODS. Mas a Globo fez algo que é interessante. Ela tem um plano lá para a produção, para a captação. Por exemplo, no Pantanal, ninguém podia andar de barco porque os crocodilos, jacaré... para não ficarem perturbar bravos. a natureza. Também tinha a questão de fazer CGI com animais, para não ter que utilizar animais vivos, né, para preservar exatamente eles. Os atores dormiam nas locações, os cenários eram reutilizados, a comida, um pouco, alimentação feita ali também, os fazendeiros auxiliando na questão ambiental, o que podia ser feito.
tudo isso é muito doméstico, é uma coisa que, na verdade, não precisava se falar tanto, o reuso da água. Não, a Globo, por exemplo, proíbe o uso de papel, só online, roteiro e tudo mais, enfim, reutilização de cenários. Não é uma coisa estrategicamente relevante você dizer, para de consumir água, sei lá, eletricidade, mas uma empresa grande, sim, faz uma diferença. Mas o mais importante é o que está acontecendo com a tecnologia, que quando a sustentabilidade passa a ser interiorizada no campo dos estúdios mesmo de produção virtual. Então, o processo criativo muda, ainda mais com inteligência artificial agora, e, ao mesmo tempo, vem questionamento, né, do consumo de energia que as máquinas, processamento de inteligência artificial e produção virtual, a energia necessária. Né? Mas, como se diz, existem energias renováveis até para isso. Então, a tendência, o que é legal é que a Globo consegue atuar nas duas pontas daquilo que se chama sustentabilidade. Porque no convencional é só isso. Quando se vai a campo, quando você escolhe uma locação, aí, teoricamente, você tem que ter um plano, né, detalhado dos seus indicadores, do seu planejamento estratégico e o que vai possível ser feito. A rigor, existe até um profissional que vai fazer uma sondagem da locação para ver se você tem ou não licença para aparecer por lá. Depois vem a equipe com as regras mesmo de utilização daquele espaço. Enfim, há hoje uma série de condições relacionadas, né, à sustentabilidade no sentido da própria materialidade do fazer. Mas a pesquisa aqui vai mais para o campo também da sustentabilidade no sentido de que ela é uma questão de imaginário, né? E aí eu acho que podemos avançar um pouco. Tá, pessoal. Então, o João comentou um pouco da questão do percurso de pesquisa, né? Porque dentro do Obtel a gente tradicionalmente fazia pesquisas bianuais. Esse livro agora é resultado, na verdade, de uma pesquisa que dura 3 anos, né? Então, durante o percurso de 3 anos, a gente, na verdade, foi trabalhando tematicamente com essa questão. Então, veio a sustentabilidade através do Pantanal justamente porque ele foi pioneiro dentro da Globo no sentido de ser uma vitrine dessas ações que o João comentou de sustentabilidade no aspecto de produção verde, né? Então, houve esse aspecto de inovação que o Pantanal teve, então a gente explorou isso no primeiro artigo, foi publicado na Compós. Depois houve outro trabalho que não envolveu o Pantanal, mas questão de imaginação cívica, para tentar trabalhar com a questão da cidadania, no aspecto da narrativa serializada brasileira, né? A gente tomou não exatamente o Pantanal como objeto, mas a segunda classe, né? Uma série da Globo, mas que serviu de aposta para a gente fazer uma reflexão justamente como é que essa articulação do imaginário, um imaginário que forma a questão da marca de brasilidade junto com a telenovela e que nesse conjunto se retroalimentam para se construir o que será exatamente essa imagem que se tem de cidadania, de ser brasileiro, dessa Constituição, né, que se dá. Então, a gente fez exatamente esse trabalho que está dentro do artigo que a gente está agora publicando, de como é que cada ela vai reconstruindo, se retroalimentando, né, essas realidades, tanto a ficcional que está na telenovela, como a questão do concreto, do social, né, e tentando compreender como é que Pantanal se coloca nesse ponto dentro das telenovelas, já que ele tem essa questão de uma articulação da produção para se pontuar como algo sustentável desde o começo, né, na produção, e também ser uma vitrine também de outras representações de cidadania, que é algo que foi trabalhado o dia inteiro nessa mesa, né? E dentro desse aspecto, como é que a noção de cidadania, ela sendo atualizada no contexto hoje em dia, né, e dentro da novela, como é que ela se articula com a questão da sustentabilidade, que, como o João pontuou, tradicionalmente a sustentabilidade, ou a sua questão socioambiental, ele é muito articulado através daqueles 3 eixos que a gente viu, né, e que a questão do imaginário / cultural não é exatamente levada em consideração nessa questão do plano das ODS. Então, o Pantanal, ele surge justamente como esse objeto que ele tenta conciliar esses aspectos dessa cidadania contemporânea, que não é uma cidadania que, dentro dos aspectos de estudos, não é uma cidadania no sentido moderno, ou seja, não é algo que é dado no sentido constituinte, mas algo que é construído e trabalhado no aspecto de mobilização social,
que é desprendido de questões políticas partidárias, né, mas que ele vai se construindo e dentro de um cenário que é recuperando alguns autores, de Velite, do Canclini, o próprio Martin Barbeiro, que também discute um pouco dessa questão da cidadania contemporânea, né, como é que ele vai tentar articular os agentes da questão de associação. E esses agentes colocados, na verdade, não é exatamente agentes humanos, mas também agentes não humanos. Então, entra a questão da própria questão do ecossistema, exatamente desse planejamento de construir uma cidadania contemporânea, né, dentro desse aspecto de luta. E aí entra também a questão de justiça ambiental, justiça racial, todas essas questões que estão atreladas a essa questão do socioambiental entram nesse bolo do que seria exatamente a questão do socioambiental e da cidadania contemporânea. Então, com metodologia, a gente fez basicamente uma análise nessa questão das marcas de brasilidade, como é que se atualiza no contemporâneo, né? Especialmente quando entra a questão de um contexto de era de produção via streaming, em que há uma transformação de outras formas de vidas que adentram a questão do imaginário da ficção, especialmente quando a gente leva em consideração produções como a Netflix, que são exatamente globais e envolvem basicamente um diálogo do diferente, ou dos diferentes, através das narrativas. A gente vai fazer uma análise exatamente do enquadramento do arco narrativo do Jovem e do José Leôncio, como esse representativo da questão do diálogo dos diferentes, que é isso que a gente coloca exatamente como um aspecto principal da cidadania contemporânea, que é o diálogo dos opostos, para se construir uma conciliação nesse discurso, né, que vai para uma vertente política. Então, a visão do pai e do filho, de gerações, especialmente pensando na sustentabilidade como essa noção que ainda vem da década de 80, que é pensar o presente para as gerações futuras, né? Então, essa relação entre pai e filho. Estou passando no computador, não estou passando aqui. Não está funcionando. Para onde? Mas passa aí 2 vezes, por favor. Deixa eu ver se está pegando agora. Tá. Então, a gente pega esse aspecto, né, e também faz uma análise da questão do modelo de produção verde, que é o que o João já apresentou aqui no caso, né. Então, a gente compreende essa questão da marca basilidade, que ela vai adentrar na questão narrativas das telenovelas, não no seu princípio aqui no Brasil, mas vai ter especialmente como marco a questão do Beto Rockefeller, que já foi citado hoje, né, no caso Pera Imaculata, como essa questão de uma constituição de uma brasilidade, né, que vem disso. E aí, de acordo com os anos, isso vai sendo trabalhado e atualizado por questões políticas e sociais que vão aparecendo, e que aí vem exatamente essa marca do que seria essa marca da brasilidade, ou que seria essas formas de vida cidadãs que são trabalhadas nas telenovelas, de acordo com o seu contexto político e temporal, né. E nesse percurso, né, só passando aqui, tem quanto tempo aí, Valquíria? 5? Tá. Então, passando por todas essas discussões que são colocadas nas telenovelas, a gente chega até Pantanal. 10? Ah, tá. Que aí... Ah, tem tempo ainda. Então, a gente... Então, a gente chega até Pantanal, que justamente ele tenta conciliar exatamente essas diferentes formas de vida, que acho que foi exaustivamente trabalhado por diversos grupos aqui, a questão do feminino, a questão da sexualidade, a questão geracional, né, que no caso é o que a gente abordou, a questão ambiental, em que toda essa questão de pontualidade que é colocada na cidadania, ela é trabalhada para tentar justamente representar essa conciliação dos diferentes dentro de um contexto ecológico, né, vamos dizer assim. E mas tem um dado só, tá. Sem querer te interromper. Não, pode falar que eu tô... É que ninguém falou da velhice. Eu acho que Pantanal é uma história sobre a velhice. Isso nós também não falamos. Não. Mas o que amarra todas as estruturas que nós Desculpa, eu acho que o federal do Juiz de Fora vai falar por causa do personagem. Quem? O Juiz de Fora vai falar por causa que tem... Vamos pegar o... Juiz de Fora é cidade de velhos. Mas a amarração, me parece, da trama toda se passa em torno do diálogo intergeracional, né? E isso me parece que é aquele ponto que... Por quê? Por quê? Nós estamos preocupados com outras questões, mas a velhice hoje é o grande tema. É um grande tema. E é engraçado que essa questão intergeracional, ela é a única maneira que nós temos de visualizar o espaço-tempo funcionando, a narrativa, é por aí. As pessoas envelhecem e a Terra envelhece junto, ou se renova junto.
Mas que outro ponto de vista que nós temos para entender o que é o bioma do Pantanal, se não é essa narrativa que um pai conta para o filho a história dele, os conflitos entre pai e filhos. Essa é a forma que o Benjamin falava do narrador, né? Aliás, esse narrador, na verdade, ele aparece de várias maneiras, aparece com as histórias fabulosas, né, da onça, não sei o quê. Mas esse princípio narrativo, me parece que é o grande articulador. Tudo se resolve na questão intergeracional. E isso vem de Ulisses, com Penélope, né, os bordados, o desfazer, o fiar todo dia, que é o princípio novelesco, né, ocidental. Então, só para chamar a atenção, que é algo que a gente precisava retomar. Talvez a velhice seja o grande tema. Porque como pensar o Pantanal? O que acontece com o Pantanal passa pelos olhos dos jovens e dos velhos nesse diálogo. Difícil imaginar que passa por escolhas que não sejam de vida, propriamente dito. Daí vem essa questão, que formas de vidas que surgem ali. Talvez o Pantanal seja, no futuro, o lugar que algo além do humano venha a surgir, ou o que vai sobrar de humano vai ficar no bioma. Mas, por favor... Não, é que eu estou explicando até uma temática que eu encaro como é Juiz de Fora, que eles vão trazer um pouco da questão do mágico, né, do Velho do Rio, então tem um pouco disso, que é uma coisa que também é pontuada rapidamente no texto, né, mas a questão de sustentabilidade também, ela incorpora a questão da ancestralidade, né, do conhecimento. Ancestralidade são velhos. Então tem um pouco da questão de... exatamente, para incorporar. E que é um ponto que, no caso de Pantanal, surge da questão da mística, né? Apesar de que pode haver críticas referente a isso, que é uma mística que não está ligada à questão dos próprios originários e tal, que ainda tem um pouco de discussão em torno disso, né? Sim, mas a questão a velhice é a questão do saber envelhecer. O que a novela traz é a arte do envelhecimento, através desses diálogos todos. E aí todas as culturas fazem parte, né? É por isso que tem pessoas que querem correr para certos lados, achando que o saber envelhecer está lá com os originários. Outros imaginam que está em Marte, como o pessoal das Big Tech. Vai saber. Mas aí seria uma forma exatamente de fugir de uma noção de desenvolvimento sustentável, porque justamente é um pouco o que é colocado, né? A ideia de desenvolvimento sustentável, que é um ponto que está representado justamente do José Leôncio com o jovem, né? É uma ideia que ela está muito amarrada a um tipo de pensamento ou um modelamento moderno, ou seja, realmente racionalista, e não que está ligado a um pensamento que recupera a questão da ancestralidade e a questão da própria cultura, né? Então, existe esse ponto de crítica do desenvolvimento sustentável que é colocado por diversos autores, que eu coloco como uma frase que é basicamente um branding, colocado justamente para tentar vender o que seria só sustentabilidade, e que isso é totalmente pontuado diversas vezes e de forma contraditória, tanto pelo jovem como José Leôncio, que são pessoas que já nasceu em Pantanal, já sabe, já está enraizado lá, já tem exatamente essa lógica, e tanto é que tem pontos que são nebulosos sobre a questão do negócio dele, porque ele vai falar que em Pantanal ele rege o negócio dele de forma diferente de outras fazendas, porque ele acha que Pantanal é como se fosse um paraíso, né? Então a gente não sabe se em outras fazendas eles têm um modo de exploração diferente, né? E o jovem também ele tenta dialogar com o pai e forma sustentável de explorar a natureza de Pantanal. Então cada um vai aos poucos tentando modelar o que seria essa visão dessa só sustentabilidade dentro no sentido de ideia de desenvolvimento ainda, né, associado com a questão econômica. Então são diálogos que são estabelecidos na telenovela que não são, vamos dizer assim, resolvidos de certa forma, né, nesse aspecto. Mas é justamente desse diálogo diferente que vai surgir exatamente essa lógica de cidadania dentro da telenovela, que é colocar sempre exatamente esses pontos, né, de conflitos. Mas quando você fala personagem, você está lendo ou você lembra da novela? Estou lembrando. Então está funcionando a ancestralidade. Tá. Mas quem sabe melhor a Nayá, mas que nesse momento está... Né? Então, só tentando correr, falta 5 minutos. Né? E aí, só para pontuar também que essa questão da própria questão do ecológico, do sócio-sustentável, do ecológico, não é uma temática nova dentro de Pantanal, já foi explorada pela Globo em outros momentos, né? E aí o interessante dentro do levantamento que a gente fez é que a maior parte das telenovelas da Globo ela foi pelo Rui Barbosa. Então ele que foi ele que carregou de certa forma um pouco dessa temática, né? E a gente pode até encarar que esse movimento de associação mais contemporânea de abordagem veio com
O Rui Barbosa é um ancestral, cara. é, Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa. Barbosa é um cara lá do Império. Foi o Velho Chico, né, que ele fez, exatamente um pouco dessa retomada, que houve essa abordagem, mas Pantanal ela tenta se cristalizar exatamente por essa dimensão produtiva que veio, né. E aí, não sei se o João quer comentar exatamente essa questão do Pantanal como essa paisagem, né, que exatamente era construída como um personagem em toda a telenovela e que foi demarcado muito bem no pessoal da SPM, com a questão da como é que se constitui a visualidade, né, pela questão das cores, a questão dos enquadramentos, como é que isso realmente transmite a questão da mensagem, a questão da urgência em si, né, que é colocada nessa construção da imagem e a construção de Pantanal, né, que inclusive tenta dialogar justamente com essa urgência ambiental, porque Pantanal basicamente é um espaço ou um personagem que ele está definhando, né, é um caminho sem volta, de fato, na questão da transformação do bioma, né, então nesse espaço, Pantanal é justamente essa questão de subjetividade que é colocada e há, claro, aqui, que é abordado muito bem na relação do Jove e do José Leão, exatamente essa relação entre pai e filho, que são colocadas a questão de pontos opostos, até eles tentarem se conciliar tanto na dimensão de visão de mundo como na questão pessoal entre eles, né, nesse sentido. E uma pontuação colocada, né, que a gente viu que na abertura original, na original da novela, a questão dos filhos dos nossos filhos, Verão não é exatamente um trecho que está na abertura original, mas ele está incorporado na nova abertura. Então há um reforço ainda, né, na abertura, né? Há um reforço nesse sentido da abertura, justamente dessa relação de geração, intergeracional. Então é isso que vai pautar muito a questão da novela, que já está denunciada justamente na abertura, né? Então, as considerações finais aqui a gente já reforçou um pouco, né, sobre essa questão. Mais um ponto que aí volta como final, que é um pouco que o João comentou, que é justamente a questão de acompanhar as estratégias SG da Globo. Porque como ela é uma empresa de um porte, como ela na questão de produção audiovisual serializada, né, ou produção audiovisual como um todo, né, o fato dela estar incorporando estratégias de produção verde pode servir exatamente como uma forma de modelo de produção nacional ainda, porque aqui é algo que está engessado no sentido do pensamento de um ecoprodutor, né, que é uma discussão no aspecto profissional ainda não desenvolvida aqui no Brasil. Então, seriam essas considerações finais. Acabou o nosso tempo? Tem 1 minuto. Vou gastar. Então, assim, o que a gente pensou, né? Que para pensar a questão da sustentabilidade, a gente pensou que tem que rever como que tá essas novas formas de habitar. E aí a gente veio com De Felice mostrando que a nova forma de habitar do mundo contemporâneo estabelece a sustentabilidade numa relação muito ampla, né? De relação não só com o ambiental, como o João falou, com as diferentes esferas, inclusive tecnológicas. E da novela, quando estabelece a relação entre a tradição e a inovação, entre o pai e o filho, né, você tem ali uma visão de sustentabilidade que trabalha com a mescla, com o hibridismo, com a mistura. E quando o Jove ganha um drone, ou quando ele discute uma tecnologia que ele quer implantar, e o Zé Leôncio refuga, depois eles se complementam, né? Então, uma sustentabilidade que complementar entre as diferentes esferas, que foram as dimensões que a gente analisou a partir desse De Felice, que mostra essa relação, né, entre a natureza, a tecnologia, a construção da cidadania tem que ser vista nesse novo habitar, nessa nova configuração, e a novela está atualizada sobre isso. Tchau, falei, rapidinho. Obrigado, Ana.